Bom dia, minha turminha linda do quinto ano. Tudo bem com vocês? Como foram de férias? Curtiram bastante? Passearam? Brincaram? Que coisa boa, hein? Então, estamos iniciando mais um semestre, né? Continuamos com aulas online, mas nós queremos que brevemente nós vamos poder estar juntos, tá? E hoje nós vamos estar estudando sobre a classificação das plantas. Portanto, você vai abrir o seu livro 4 em Ciências na página 153, ok? Vamos lá, meus amores? A nossa última aula de ciências, nós falamos de fotossíntese e respiração, vocês se lembram? Hoje nós vamos estudar a classificação das plantas, mas vamos ver também um pouco da evolução delas. Vamos compreender que nós não só classificamos as plantas, mas vamos compreender com o passar da classificação em classificação que elas foram adquirindo algo a mais para poder se adaptar no ambiente e poder permanecer com sua espécie ao longo do tempo. Vamos lá. Aqui, como vocês estão vendo, né, umas plantas bastante antigas, né? Aqui tem umas plantas, exemplo de algumas plantas bastante antigas. A origem das plantas é o que nós vamos estar falando agora. A melhor explicação sobre a origem das plantas é que elas descendem de um grupo de algas verdes há mais de 500 milhões de anos, resultando em 4 grandes grupos de plantas. Briófitas, que são as plantas bem pequenas, como os musgos, são provavelmente as mais antigas no ambiente terrestre. As pteridófitas, né, que são as samambaias. Temos também as gimnospermas, que são as araucárias, muito comuns no sul do Brasil, árvores já de grande porte, representadas principalmente pelos pinheiros. E vamos ver também as angiospermas, que apresentam flores e frutos, né, que servem como mecanismo de polinização por meio de outros animais. Aqui nós temos, né, algumas plantas briófitas. As briófitas, né, a reprodução das briófitas. As briófitas são plantas bem pequenas que têm, assim como a água verde ancestral, 2 fases no seu ciclo de vida. Uma que produz esporos, outra que produz gametas. Esta é a fase dominante no ciclo da vida das briófitas, o que não acontece nas pteridófitas, graças aos vasos condutores. Vamos ver algumas características das briófitas. Elas são avasculares, né? Ou seja, elas não possuem, né, os vasos condutores. Então, elas são avasculares. Criptogama, estruturas reprodutoras pouco evidentes. Fase gametófita predominante. As plantas briófitas são epífitas, o que significa que elas podem viver em cima de outras plantas sem prejudicá-las. Então, como nós falamos, elas são classificadas em musgos. Observem aí essa imagem de alguns musgos, né? Que são os primeiros vegetais terrestres. Elas também não têm vasos condutores, como nós já falamos, né? São plantas chamadas avasculares. Por isso, a água, os sais minerais, a glicose e outras substâncias distribuem-se por seu corpo de forma lenta. Por isso, elas não conseguem crescer muito, tá? Os musgos, por serem avasculares, ou seja, não terem os vasos condutores, a quantidade de água que elas absorvem não consegue chegar até a altura da última folhinha. Esse processo pode ser feito muito devagar. Daqui que chegue até a altura, ela já morreu. Então, as briófitas hepáticas
Olha aqui, outro tipo, né, de planta da briófita, Anthocero. Vamos ver outra. Então, as briófitas hepáticas, Anthoceros e os musgos são plantas avasculares. São pequenas e são encontradas mais em locais úmidos. Um dos fatores que prejudica o seu crescimento é a falta de vasos condutores, que impossibilita o transporte de água e nutrientes. Então, tá aí, aprendemos um pouco sobre essas plantas, né? Vamos agora aqui nas pteridófitas. Reprodução das pteridófitas. Neste grupo, os vasos condutores de seiva já são presentes, o que permite que a fase esporifídica seja predominante no ciclo de vida das pteridófitas. Vamos ver algumas características. Observa que as plantas que nós falamos agora há pouco, elas são avasculares, tá? Já as pteridófitas, elas já são vasculares, tá? Já são vasculares, porque elas contêm os vasos condutores, né? Que absorve a água e leva a água até as suas partes. Vamos ver algumas características aqui. São plantas vasculares que possuem vasos condutores de seiva, já com o xilema e o floema, que são vasos que permitem condutores de seiva até a última folha da copa da árvore. Este grupo é considerado já mais evoluído quanto à reprodução. Outra característica, fase esporifídica dominante, geração esporifídica ou fase geradora de espororos, é a dominante no ciclo de vida das pteridófitas, tá? Outra característica é a criptogama. Vamos ver aqui uns exemplos. Nós temos as samambaias, olha como ela é bonita. As samambaias, as avencas, são exemplos de pteridófitas. Elas possuem raiz, caule e folhas. O licopódio também e cavalínea. São exemplos também das pteridófitas. Essas plantas dependem de água para se reproduzir. Nas samambaias, as partes que dão origem às estruturas reprodutivas ficam agrupadas em pequenas bolhas. Observem aí, são essas partezinhas aqui alaranjadas que vocês estão vendo, tá? Então, essas partes que dão origem às estruturas reprodutivas, né, que ficam agrupadas em pequenas bolsas, como vocês estão vendo aí, né, são chamadas, essas partezinhas são chamadas de soros. Vamos agora para a terceira. Nós já vimos as briófitas, as pteridófitas e agora vamos conhecer as gimnospermas. O que será que ela tem que as outras não têm? Na escala da evolução, ela já está bem acima das duas anteriores, tá? Então vamos lá prestando bastante atenção. Gimnospermas possuem sementes que não estão abrigadas em frutas. Elas não dependem de água para se reproduzir. Elas foram as primeiras plantas terrestres a não depender de água. Olha só. Elas vivem em ambientes frios ou temperados. Elas são dotadas de raízes, caules, folhas, flores secas e sementes. Essas flores secas é devido a elas não terem fruto. Perceba que esta flor, observe aí.
Então, perceba que essa flor chamada de pínio é uma semente. Nós chamamos ela de estróbolo. Tem lugares aqui no Brasil que elas tiram essas sementes. Essas sementes, elas são tiradas, né? Essas sementes, elas são tiradas e essas sementes aqui, elas são tiradas e elas cozinham, né? Então as pessoas se alimentam dessa semente aí. E agora, na escala da evolução, nós já vemos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Perceba que cada uma na escala foram adquirindo algo, não é verdade? Vamos aqui, observe aí também mais um exemplo. Observe aqui essas flores, né? Olha que lindas. Olha essas aqui. Então, cada uma delas, né, foram adquirindo algo que a outra não tinha. E agora, o que será que as angiospermas têm? Vamos lá. Aqui também é mais um exemplo. É o pinhão aqui, tá bom? Vamos agora aqui para as angiospermas. Analisando esse quadro aí, essa imagem, já dá para vocês perceberem a diferença da angiospermas para as outras plantas que nós acabamos de estudar. O que vocês acham aí? Quem falou frutos acertou. Além delas terem caule, raiz, folhas, flores, os vasos condutores, elas têm frutos. Acredite que as angiospermas é o grupo de maior diversidade espalhada em todo o mundo. Nós temos 720 mil espécies dessas plantas e outra, ela é bem consumida pela população. Por quê? Olha aí. Aqui são exemplos de angiospermas dessas plantas aí. Olha só, flores e frutos. Você já se imaginou a sua vida sem fruta? Então, seria bem ruim, né? Então, as angiospermas, ela é bem diversificada, né? E ela é bem também diversificada em nosso cardápio. Há um colorido muito bonito, né? Além de trazer energia ao nosso organismo, né? Porque nas frutas vêm os nutrientes, vêm as vitaminas, né? As proteínas. Então, nós consumimos, nós degustamos, nos alimentamos dessas angiospermas, dessas plantas angiospermas. As angiospermas não dependem da água para reproduzir. A estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor. Nela, a reprodução, observe aqui nessas flores, nela há produção do grão de pólen, que pode ser disperso pelo vento e por animais. O grão do pólen, ao encontrar a estrutura reprodutiva feminina de outra planta do mesmo tipo, origina-se a semente, que diferentemente do que ocorre com as gimnospermas, fica protegida pelo fruto. Interessante, né? Vamos seguir. Polinização. A polinização, onde entra a polinização aí nessa história do estudo das plantas? A polinização é a transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Ela representa o processo reprodutivo dos vegetais. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes que irão originar novas plantas. Muitos insetos, como abelhas
vespas, formigas, borboletas, mariposas, besouros e aves como o morcego são atraídos pela variedade de cor, perfume e néctar das flores, né? Então, esses são os agentes polinizadores, o que nós chamamos de agentes polinizadores. Então, eles fazem a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra, seguida de fecundação e a união de gametas, né? Então, observa aqui, olha, ele fazendo aqui essa polinização, esse néctar gruda no corpo dele e ele vai para outro lugar e aí acontece essa transformação. Então, quando esses agentes pousam e andam sobre as flores, os grãos de pólen grudam em seu corpo, como a tia acabou de falar aqui, né? Grudam em seu corpo. Então, quando eles visitam outra flor da mesma planta, o pólen pode se soltar e encontrar a estrutura feminina e assim formar sementes. Tá vendo que bacana? Parece difícil, mas não é, tá? Então, está aí a nossa aula sobre a classificação das plantas, tá? Você vai ler todo esse conteúdo, vai marcar as partes principais do nosso estudo e em seguida você vai para as atividades o exercício de aplicação e o exercício proposto, tá? E assim nós vamos estar marcando o dia para fazermos a correção das atividades, ok? Um grande beijo, meus amores!